seja, se queremos saber se um profeta é verdadeiro, devemos olhar à luz de Jesus. E se queremos saber se uma profecia é verdadeira, também devemos olhar para Jesus. Tem que ser através de Jesus. Portanto, Jesus é o teste do verdadeiro profeta e da verdadeira profecia. Isso é o que vamos tirar deste texto aqui. Primeiramente, veremos o contexto em que João, o evangelista, traz estes versículos depois da declaração que ele fez, e depois ampliaremos um pouco mais para, à luz das Escrituras, vermos o significado deste ensino de João para nós como igreja. Portanto, desde os tempos antigos, pessoas fizeram-se passar por enviados por Deus. Ou seja, pessoas anunciaram-se, ou disseram, ou declararam-se enviados por Deus. Desde os tempos antigos, houve pessoas que se autoproclamaram profetas de Deus. E nos nossos dias não tem sido diferente. Quase diariamente surgem profetas esses que arrastam e enganam muitas pessoas em todo o mundo. Alegam ser os verdadeiros profetas e que eles falam a verdade. Então, neste texto, o evangelista, o João, o que escreveu o Evangelho de João, não só nos apresenta o testemunho de um profeta sobre o que ele acaba de dizer nos versículos 1 até 5, como já consideramos esses versículos, mas também o João, o evangelista, nesses versículos, ele também nos dá elementos para testarmos se determinado profeta e a sua profecia é verdadeira ou é uma falsidade. Ou seja, através do que o João nos dá aqui, não só vemos a confirmação do que ele acabara de declarar do versículo 1 ao versículo 5, o fato de que Jesus estava no princípio com Deus e Jesus é Deus, o fato de que Jesus é quem fez todas as coisas, o fato de que Jesus é a luz dos homens. Então, a partir do versículo 6, o evangelista coloca aqui um profeta para dar o testemunho, para dar um peso, ou seja, dá uma autoridade entre o povo, que é o profeta que ele anuncia aqui, o João Batista, para mostrar que de facto as declarações de que Jesus estava no princípio com Deus, as declarações de que Jesus é quem fez todas as coisas, a declaração de que Jesus é a luz dos homens, não era só uma questão de que ele, o evangelista, estava dizendo. Até o João, o Batista, aquele que é considerado o maior profeta daqueles tempos, na verdade Jesus diz que é o maior profeta nascido de homem, ele também anuncia esta mesma verdade. Então, João aqui está como que dizendo, olha, o que eu acabo de dizer, não sou eu só que o digo. A questão é que até o João Batista, o profeta considerado entre vós, entre nós, entre aqueles que leram este texto, este evangelho, mas também a questão de que aqueles que viveram um tempo antes do aparecimento de Jesus, este profeta, João Batista, o honrado e o respeitado, o considerado por todos, ele também falou desta verdade sobre a divindade de Jesus Cristo. Portanto, nossa tarefa hoje é servirmos-nos desta palavra, deste texto, para aprendermos 3 verdades fundamentais. A primeira verdade é que o verdadeiro profeta é sempre enviado por Deus. 2. O verdadeiro profeta e a verdadeira profecia apontam sempre para Jesus. 3. O verdadeiro profeta não exalta a si mesmo, mas exalta a Jesus. Então vou proceder aqui à leitura do texto, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 a 9, e saltaremos para o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz,
que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. 15. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Vamos orar. Senhor, queremos te dar graças pela oferta de tempo essa manhã e nos permites, Deus, vasculharmos a tua palavra e vermos o que ela tem para nós. Senhor, glorifica o teu nome, glorifica o teu Filho Jesus, glorifica a tua palavra e abençoa a tua igreja e abençoa os ouvintes, abençoe cada um de nós à medida que ouvirmos e aprendermos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, já vimos que as 3 declarações chaves, os 3 pontos de ensino para nós aqui, como mencionamos, e o primeiro é o fato de que o verdadeiro profeta é sempre enviado por Deus. Isso é o que diz o versículo 6. Diz que houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. O fato interessante aqui, estimado ouvinte, é que não há como ser verdadeiro sem proceder daquele que é a verdade. Ou seja, a verdade está diretamente ligada a Deus. Não temos como ter alguma forma de verdade sem que ela esteja ligada a Deus, independentemente de que área se tratar. Neste momento nós estamos a falar do contexto de profecias, profecia bíblica. Estamos a ver de que o verdadeiro profeta é sempre o enviado por Deus. Já dissemos que não há como um verdadeiro profeta não proceder de Deus. Isto significa que ninguém deve decidir por si mesmo ser um profeta. Eu não posso acordar hoje e achar que já posso ser profeta hoje mesmo. Eu não posso acordar e me sentir muito bem, muito animado e me autodeclarar um profeta. Sempre que isso acontecer, sempre que alguém se auto-intitular profeta, nós teremos confusão. Sempre que qualquer pessoa, seja quem for, seja de que nível acadêmico for, se autodeclarar, decidir por si mesmo ser profeta, nós vamos ter confusão. Há um texto interessante em Jeremias, no capítulo 23, eu vou ler para o estimado ouvinte e vai prestando atenção à maneira como Deus fala desse assunto, a maneira como Deus rebate a questão de pessoas decidirem por si mesmas serem profetas e, não só isso, declararem-se proceder da parte de Deus. Diz assim, Jeremias 23, a partir do versículo 13. Vi uma coisa imoral entre os profetas de Samaria. Eles profetizam da parte de Baal e desviavam o meu povo Israel. Mas vejo uma coisa terrível entre os profetas de Jerusalém. Cometem adultérios, vivem falsamente e incentivam os malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm sido para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: darei a eles comida amarga e lhes farei beber a água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões. Falam de visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: tereis paz. E dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração: nenhum mal virá sobre ti. Pois, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Aí está a tempestade do Senhor. A sua fúria foi desencadeada, um tufão gira sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não recuará até que eles tenha executado e cumprido os seus planos. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram.
Mas se tivessem comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam afastado do mau caminho e da maldade das suas ações. Diz o Senhor: eu sou apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não sou eu que encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam mentiras em meu nome. Dizem: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e enganando o próprio coração? Com os sonhos que relatam uns aos outros, eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho, é aquele que tem a minha palavra. Fale fielmente a minha palavra. Quem tem a palha em comum, que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha. Portanto, estou contra os profetas, diz o Senhor, os quais furtam uns dos outros as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um oráculo. Ele disse: estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Veja que interessante declaração de Deus para nós essa manhã, acerca da questão de um profeta ser verdadeiro. Então vimos aqui a certeza que tiramos lá na base de João, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, que de facto ninguém pode decidir por si mesmo ser profeta. Deve ser Deus que envia, é Deus que envia, é Deus que entrega a mensagem, é Deus que dá o que deve ser informado ao povo. A mensagem profética é sobre o que Deus está fazendo. A mensagem profética é sobre o plano eterno de Deus. Uma mensagem profética, estimado ouvinte, não é sobre fofocas, não é sobre fulano ou fulana. O verdadeiro profeta fala o que Deus vai fazer e não o que as pessoas devem fazer. Na verdadeira profecia, Deus é o foco e não as pessoas. É o que achamos em João Batista, conforme a colocação aqui do nosso evangelho. Mas uma outra questão é verdadeira. A questão de que qualquer um pode dizer que é enviado. E aí teríamos a pergunta: como podemos ter a certeza de que alguém é verdadeiramente enviado? Como podemos ter a garantia de que determinada pessoa aqui ou ali é de facto um profeta de Deus enviado por Deus? Como podemos ter certeza de facto de que o João é um profeta que deve nos afirmar categoricamente, nos asseverar, nos atestar de que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo é quem fez todas as coisas, de que Jesus Cristo é aquele de quem todos nós dependemos, como nos é colocado aqui no Evangelho? Olha, a prova de que alguém é enviado é que está falando o plano eterno de Deus, é que o que ele declara se cumpre. Estamos a dizer que, para nós termos certeza de que determinada pessoa é de facto enviado por Deus, é que essa pessoa deve falar do plano eterno de Deus. E o que essa pessoa declara deve se cumprir. Uma coisa interessante aqui é que muitas das vezes, até o próprio profeta, quando fala determinadas coisas, ele nem sabe quando é que isso vai acontecer. É aí onde temos a prova de que um profeta foi enviado da parte de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 20, está registrado o seguinte: mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses,
este morrerá. Veja, todo profeta falso deve morrer. E se disseres no coração, como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Ou seja, como é que nós vamos reconhecer se um profeta é verdadeiro ou não? Escuta a resposta de Deus, Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância. Não o temerás. João Batista, o que é invocado aqui pelo evangelista, a partir do versículo 6. O que ele profetizou? Veja, João Batista profetizou que Jesus chegaria. Na verdade, ele profetizou que está perto. A chegada, a vinda de Jesus está perto. Ou seja, o Cristo que nós sempre estivemos à espera está perto. E declarou que é o Filho de Deus, o Salvador, a ovelha que tira o pecado do mundo. Nós, quando lemos as palavras de João Batista, no mesmo capítulo, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 19 e 20, diz o seguinte: Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: Eu não sou o Cristo. Versículo 23. Ele respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. João Batista continua, versículo 26 e 27, capítulo 1 ainda. João lhes respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Versículo 33 e 34. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Esta foi a profecia de João Batista. É por isso que o evangelista coloca a questão de que Deus enviou um homem, versículo 6, para dar testemunho deste Jesus, o qual está sendo anunciado neste evangelho. Querido ouvinte, se você reconheceu que é pecador, se você reconhece que é pecador e sentes que estás afastado de Deus, tens aqui aquele que tira o pecado, segundo o testemunho do profeta, o João Batista. Ele está a dizer de que é o Cordeiro que tira o pecado, que é o Filho de Deus. Então temos um profeta aqui que está a declarar o plano de Deus para a salvação dos pecadores. E esse plano de Deus para a salvação dos pecadores, segundo este profeta, o João Batista, é Jesus Cristo. Uma coisa interessante, como já mencionamos sobre o João Batista, é que Jesus mencionou-lhe como aquele que é o maior profeta dentre os que são nascidos de mulher. E este maior profeta dentre os que são nascidos da mulher, ele está a apontar a solução dos teus pecados, a solução dos meus pecados. Ele diz que é Jesus a solução dos meus pecados. O que é necessário de mim e de ti é somente crer. Apenas crer e ser salvo. Então, vemos aqui que imediatamente o que João Batista disse que Deus faria como parte do plano eterno de Deus se cumpriu. João é o enviado de facto e ele anunciou ao povo a chegada do Salvador. Ele anunciou ao povo a chegada daquele que tira o pecado da humanidade. E imediatamente isso aconteceu. Vemos que o que João diz de Jesus é, portanto, verdade. Porque lembre-se, Deus disse que qualquer profeta que for enviado por ele, e esse é o teste de sabermos se o profeta é verdadeiro ou não, o que esse profeta falar,
isso vai se cumprir. O que esse profeta falar, isso vai acontecer. E João Batista apontou para Jesus enquanto ele passava, como um homem entre os homens, como um homem, como que qualquer entre os homens, mas João Batista aponta a Jesus, mostra ao povo que este Jesus, o filho de José, o filho do carpinteiro, é esse o Cristo, é esse o Filho único de Deus, é ele que tira o pecado daquele que crê nele. Temos aqui uma profecia que se cumpre da parte de Deus e podemos, portanto, termos a prova de que João Batista é um verdadeiro profeta, e se cremos que é o verdadeiro profeta, ao mesmo tempo cremos a sua profecia, e a sua profecia é de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. É por isso que o evangelista, ao escrever esse evangelho, ele começa até o versículo 5, no capítulo 1, com essa declaração de que Jesus é Deus, de que Jesus é quem fez todas as coisas, e de que a vida e a luz estão em Jesus Cristo. Mas ele não continua sem trazer um profeta, uma autoridade que também falou dessa verdade entre o povo, entre aqueles que de facto ouviram o profeta falar de Jesus Cristo. Então, o João Batista está a dizer, olha, o que eu estou a dizer, não estou só... O João Evangelista está a dizer, o que eu estou a dizer não são só palavras que eu estou a inventar. Até o profeta que esteve no meio de nós falou disso. E ele apontou para este Jesus. De facto, Jesus estava desde o princípio com Deus. De facto, Jesus é Deus. De facto, Jesus é quem fez todas as coisas. De facto, a vida está nele. Não só isso. O profeta está a dizer de que ele é o Salvador do pecador. É aqui onde nós encontramos paz. Eu como pecador. E você como pecador. É Jesus Cristo. Portanto, o verdadeiro profeta é sempre aquele que é enviado por Deus. E João Batista é enviado por Deus pelo fato de que o que ele profetizou se mostrou real. Este é o primeiro ponto. Esta é a primeira verdade que podemos aprender deste texto. Qualquer profeta que não é enviado por Deus só vai fazer confusão entre o povo, só vai desviar o povo, só vai levar o povo à falsidade, à mentira, ao engano e à distância de Deus. Não vai aproximar o povo a Deus. É aqui, estimado ouvinte, que nós devemos ter o cuidado com aqueles que se declaram profetas no meio de nós, com aqueles que se declararam profetas no meio de nós. E devemos, de facto, verificar se o que esses falam da parte de Deus, como plano eterno de Deus. Lembra-se, o profeta enviado por Deus não fica só profetizando fofoquinhas por aí, criando agitação. O verdadeiro profeta fala do plano eterno de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo no meio do seu povo e o que isso significa eternamente para as nossas almas. O profeta enviado por Deus não vem provocar mexeriquinhos e falar coisas daqui para ali que não tem nenhuma duração. O segundo ensino que podemos tirar dos versículos 7 a 9 é que o verdadeiro profeta e a verdadeira profecia apontam sempre para Jesus. Olha, João Batista, quando começou a falar, ele apontou para Jesus. O versículo 7 até 9 diz que ele veio como testemunha, veja, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. O objetivo de Deus enviar João Batista era para que aquele que ouvisse esse profeta ouviria o testemunho de que Jesus é o Salvador. E que através do testemunho de João Batista, o profeta, haveria fé, haveria crença.
porque João Batista veio declarar, versículo 8, veio dar testemunho de que a luz estava entre nós, a verdadeira luz que ilumina todo homem, versículo 9. Então João Batista veio afirmar, profetizar que a verdadeira luz, versículo 9, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. E como já vimos, de facto chegou, e de facto a profecia de João Batista se cumpriu. É daqui que tiramos este ensino de que o verdadeiro profeta e a verdadeira profecia apontam para Jesus. A pessoa, o profeta, ele fala de Jesus e ele fala sobre Jesus. Ele mesmo está em nome de Jesus para falar de Jesus. Ele aponta para Jesus e a sua mensagem aponta para... Essas duas coisas estão conectadas, não temos como separá-las. E o que como já vimos, João profetizou e declarou que Jesus é quem é o Cristo. É Jesus quem tira o pecado. Portanto, ele disse que é o Cordeiro. É ele que é o Filho de Deus. É ele quem batiza com o Espírito. Mas uma coisa interessante, estimado ouvinte, é que não foi só João Batista que apontou para Jesus, mas todos os profetas que Deus enviou. Todo e qualquer profeta que falou a palavra dada por Deus, esse profeta apontou para Jesus. Alguns profetas falaram por palavras, outros falaram através de sinais e símbolos. Ou seja, alguns profetas, como João, no caso, apontaram-nos a Jesus através do seu ensino, através do que falaram. Mas outros profetas nos apontam para Jesus através das suas vidas, o que aconteceu nas suas vidas, o que eles fizeram. Vamos olhar 3 profetas aqui que falaram por palavras, começando por Isaías. Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14, ele anuncia o nascimento de um Salvador a partir de uma virgem. Isso é admirável. As pessoas que ouviram essa profecia da boca do Isaías podiam dizer que Isaías está maluco, porque de facto, como é que uma virgem vai ter um filho? Isso não faz nenhum sentido. Veja, lembra a questão de que toda profecia de um enviado de Deus tem que falar do plano eterno de Deus. Então, Isaías está a dizer que há uma virgem que vai ficar grávida. Então, quase loucura. Mas, de facto, ele está a falar uma verdade divina que veio a se cumprir. Isaías, no seu capítulo 61, versículo 1, ele diz que esse que nascerá dessa virgem será a pessoa que vai anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo de arrependimento dos pecadores, o tempo da conversão para o Senhor. E Jesus fez isso. Não só isso, Isaías 53, 4 e 5 nos mostra que esse que vai nascer de uma virgem não só vai anunciar o ano aceitável do Senhor, mas vai sofrer para salvar. Olha, ele disse isso 430 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, temos Isaías, que também aponta para Jesus, o que ele ensina aponta para Jesus. Mas também temos Moisés, o outro profeta. Ele diz em Deuteronômio 18, versículo 15, que Deus levantaria um outro profeta. Então, ele também está a apontar para o futuro, está a apontar para a vinda de alguém, tanto quanto fez o João Batista, conforme o nosso texto aqui. Davi, o outro profeta, fez a mesma através de ensino, a mesma coisa através de ensino. No Salmos 22, versículo 16, ele profetizou que furariam as suas mãos, furariam os pés de Jesus Cristo. E isso se cumpriu. Salmos 10, versículo 1, ele diz que Jesus sentaria à direita de Deus. É isso que as Escrituras nos anunciam. Então, vemos aqui profetas, grandes profetas, honrados e respeitados no meio e no tempo em que eles viveram, apontaram para Jesus. Não houve nenhum profeta, estimado ouvinte, que não tivesse apontado para Jesus. Esses fizeram por palavras, mas outros fizeram por símbolos e por sinais. Olha o Abraão. O Abraão, que é chamado de pai de todos os que creem,
aquele que foi pedido a fazer um sacrifício, ou seja, que sacrificasse o seu próprio filho, apontava para Jesus, um sacrifício maior. Na verdade, Abraão não é o verdadeiro pai. O fato de Abraão, como pai, ter sido pedido sacrificar o seu único filho, apontava para Deus como verdadeiro pai, que sacrifica pelos crentes o verdadeiro filho. Jesus é o verdadeiro sacrifício. E é Deus quem faz o sacrifício. Veja, se você só pega Abraão e para em Abraão e canta e olha a história de que Abraão aceitou sacrificar o seu filho e para aí, isso em si não tem nenhum significado eterno, no sentido de que você só para em Abraão, você já não progride. Mas a maneira como Deus foi mostrando sinais e símbolos é uma maneira progressiva. Deus sempre esteve apontando para frente. Então você não pode parar em Abraão. Não nos alegramos em Abraão ter sacrificado ou tentado sacrificar ou aceite ou sacrificar o seu próprio filho. Mas nos alegramos em que, agora percebemos o que Deus estava a nos mostrar em Abraão. Afinal de contas, Abraão é o profeta que nos aponta para Jesus, para o filho do sacrifício, o filho da salvação, o filho do perdão, Jesus Cristo. Mas também temos o outro profeta, o Noé. Noé fala da porta, a porta da arca, a porta que entrando por ela você é salvo da morte. E essa porta se fecha. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que tudo, o tempo do arrependimento, o tempo da salvação vai se fechar e a partir daí todo aquele que não tiver crido em Jesus será condenado. A mesma coisa aconteceu no tempo de Noé. Logo que Noé fechou a porta da arca, o tempo da salvação terminou e a chuva destruiu todos que estiveram fora da arca. E essa verdade está em Jesus, estimado ouvinte. Jesus é a verdadeira porta que salva do inferno. No tempo do juízo de Deus, aquele que estiver do lado de fora desta porta, aquele que não tiver entrado através de Jesus, experimentará o fogo, experimentará o inferno. Vemos de facto que todo verdadeiro profeta, tudo o que os profetas fizeram e falaram, eles apontaram para Jesus. Isso significa para nós de que em todo verdadeiro profeta devemos ver e ouvir a Jesus. Em qualquer profeta onde nós não vemos nem ouvimos da salvação em Jesus, devemos negar tal profeta, estimado ouvinte. Qualquer ensino que não aponta somente a Jesus deve ser negado. Todos os profetas, todos os verdadeiros profetas apontaram para Jesus e ensinaram sobre Jesus. Não sei que ensino e que profeta você, ouvinte, está seguindo. Se você não está seguindo Jesus, se o ensino que você está seguindo não é sobre Jesus, se o profeta a quem você tem estado a ouvir não está te apontando para Jesus como fizeram todos os outros profetas, fuja rapidamente. Porque todos os profetas verdadeiros falaram de Jesus. Uma outra questão interessante é que todos os profetas falam de Jesus porque Deus fala de Jesus. Deus é quem começou a falar de Jesus. Deus foi o primeiro a anunciar a vinda de Jesus. E ao longo do tempo, Deus só está usando outros profetas para repetirem a sua mensagem. Esta mensagem foi dada pela primeira vez, a vinda de Jesus foi anunciada pela primeira vez logo depois do pecado de Adão.
Logo que Adão e Eva desobedeceram e pecaram contra Deus, nós ouvimos Deus a lhes anunciar a Jesus, a lhes apontar para Jesus. Gênesis 3, versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está a falar, a fazer uma promessa de salvação, uma promessa de redenção, uma promessa de resolução do pecado que Adão havia cometido no jardim de Éden. Então Deus está a apontar a Adão, está a apontar a Eva, o dedo de Deus está apontando para Jesus. Então Deus está a dizer a Adão e a Eva: olha, vocês pecaram, mas virá um descendente de mulher. Alguém vai nascer de mulher. Isso é uma coisa interessante. Jesus é nascido de mulher. É isso que todos os profetas foram anunciando. É isso que Deus já tinha anunciado. Deus apontou-lhes a Jesus. Porque Deus sempre apontou a Jesus. Deus sempre levou a humanidade a olhar para Jesus. Olhar para Jesus é o plano eterno de Deus. Que todo joelho se dobre diante de Jesus é o plano eterno de Deus. Que toda boca confesse que Jesus é o Senhor é o plano eterno de Deus. Porque é isso que glorifica a Deus. Então Deus foi o primeiro a anunciar a salvação em Jesus Cristo. De tal maneira que todos os profetas que vieram só estão repetindo o que Deus disse a Adão e a Eva. E agora estão dizendo a cada um de nós. E hoje é sua oportunidade, estimado ouvinte, ouvir de que a salvação está em Jesus. Da mesma forma que a solução do pecado de Adão e da Eva esteve em Jesus, desde o princípio Deus declarou isso. Isso continua sendo verdade até hoje, amigo ouvinte. A salvação está em Jesus. A resolução dos nossos pecados está em Jesus. Não está nas coisas que nós podemos fazer, não está nas ofertas, não está em ajudar os órfãos, não está no jejum, não está em nenhuma das nossas obras. A salvação está na graça de Deus em Jesus Cristo. E é necessário só crer. Estimado ouvinte, é diante de quem que você dobra seu joelho? De quem que você depende? A quem você deposita confiança para a sua salvação? Se não é diante de Jesus, você está fora do plano eterno de Deus. Adão e Eva tiveram que se dobrar diante de Jesus. Tiveram que esperar Jesus. A sua esperança não esteve neles mesmos, mas esteve em Jesus. Esse é o plano de Deus. Eu e você devemos ter a nossa esperança em Jesus, porque é lá onde Deus nos aponta. É lá onde todos os profetas apontaram. Estimado ouvinte, esse é o tempo de voltar. Esse é o tempo de se arrepender. Esse é o tempo de crer para a sua salvação. Os profetas enviados apontam para Jesus, porque Deus aponta para Jesus. Aprendemos aqui que qualquer profeta que não aponta para Jesus como Salvador e Filho de Deus, esse não é enviado de Deus. Devemos fugir dos profetas que não nos apontam para Jesus, porque estão nos apontando para o inferno, estão nos apontando para o mal. Aquilo que parece boa coisa, no fim descobriremos que estivemos enganados todo esse tempo. Fuja de qualquer ensino que nos está apontando para Jesus e creia no Senhor Jesus. Esta é a segunda verdade que temos aqui à luz desse texto de João. O verdadeiro profeta e a verdadeira profecia apontam para Jesus. O nosso último ensino deste texto de João, lembra-se que estamos a considerar
João capítulo 1, versículo 6 a 9 e o versículo 15. É onde vamos neste momento, o versículo 15. É o fato de que o verdadeiro profeta não exalta a si mesmo, mas exalta a Jesus Cristo. Versículo 15. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Veja, João está exaltando a Jesus. Uma outra coisa interessante no versículo 27 é o fato de que João diz que ele é indigno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Isso é interessante. Este que é o maior profeta dentre os nascidos de mulher, ele considerou-se indigno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Qualquer profeta que se exalta a si mesmo, devemos ter cuidado desse profeta. Olha, no capítulo 3, versículo 30, João reconheceu que com a chegada de Jesus, ele não merecia mais honra. Veja, ele era o maior profeta, o mais honrado entre o povo. Mas ele viu, soube e declarou isso. Com a chegada de Jesus, ele não devia ser mais honrado e nem devia ser reconhecido ou considerado, receber consideração de ninguém. Ele diz assim, João 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Infelizmente não é isso que temos visto nos nossos dias. E isso já vimos, não começa agora. Há muitos outros profetas que se declararam profetas, mas só exaltaram a si mesmo. São muitos que estão exaltando a si mesmo até hoje. São muitos que se exaltaram a si mesmo desde os tempos. E isso deve nos chamar a atenção de que muitos outros ainda hão de vir e vão se declarar profetas. Vamos ver se exaltarão a Cristo ou a eles mesmos. Se exaltam a si mesmos, devemos ter cuidado com esses tais. São muitos que atraem pessoas para si mesmos. Profeta que chega e fala e tira o foco das pessoas e tira o foco de toda a profecia geral e leva as pessoas a pensarem dele mesmo. Esse profeta não é verdadeiro. Devemos sim fugir também desse profeta. Estimado ouvinte, o profeta que segues atrai-te para ele mesmo? Puxa a sua atenção para ele mesmo? Quer que você fale dele, pense nele, exalte a ele? Ou o profeta a quem tu segues te aponta para Jesus, te mostra a quem deves exaltar, a quem deves adorar, a quem deves seguir? Porque foi isso que fizeram todos os profetas. E é isso que Deus fez desde o princípio. Cuide da sua alma, estimado ouvinte. Cuide da sua alma, amado ouvinte. Corra para Jesus. Abandone tanto o profeta que te atrai para ele mesmo, tanto quanto abandone o ensino que te afasta de Jesus. O profeta que não te atrai para Jesus, mas te atrai para ele mesmo, seja quem for esse profeta, ele é mais perigoso do que o coronavírus. Ele está a fazer desperdiçar tempo, está a causar um prejuízo para a tua alma. O profeta cujo ensino não é sobre Jesus é mais perigoso que o coronavírus. Ele vai matar tanto a sua carne, o seu corpo, assim como a sua alma. É por isso que declaramos que é mais perigoso até que o coronavírus. Temos ouvido deste vírus que de facto está matando, mas nós sabemos que aquele que está em Cristo tem uma esperança maior, não esta vida. E ainda que seja infectado pelo coronavírus, crê no poder eterno de Deus, no plano eterno de Deus, na sua salvação em Cristo Jesus. Todo crente em Cristo Jesus
está preocupado e sossegado, preocupado e feliz, preocupado e com garantia, porque sabe que pode ser infectado, isso pode lhe causar algum dano aqui e agora, mas nunca lhe tirará a esperança e a vida eterna que está em Jesus, o perdão dos pecados que está em Jesus Cristo. Portanto, repetimos, se o profeta que você está seguindo está te apontando para ele mesmo, é mais perigoso do que o coronavírus. Fuja dele tanto quanto foges do coronavírus. Se o ensino que estás seguindo não está te levando a Jesus, é mais perigoso do que o coronavírus. Vai perigar a sua alma. Então fuja desse ensino da mesma forma que foges do coronavírus. Estamos considerando aqui, à luz de João, capítulo 1, versículo 6 a 9 e 15, o fato de que o verdadeiro profeta é sempre enviado por Deus. 2. O verdadeiro profeta e a verdadeira profecia apontam para Jesus. 3. O verdadeiro profeta não exalta a si mesmo, mas exalta a Jesus. É isso que João Batista fez, estimado ouvinte. É isso que o evangelista nos apresenta nesses versículos para nos testemunhar que de facto Jesus Cristo é Deus e que de facto Jesus Cristo é o Salvador. Que Deus possa rica e abundantemente abençoar você, abençoar a sua alma e te dar ouvidos que ouvem, te dar um coração que percebe e abrir os teus olhos para que de facto veja a preciosidade que está em Cristo. É isso que os verdadeiros profetas fizeram. E nós cremos e temos ali a garantia da salvação. Creia, pois, no Senhor Jesus e serás salvo. Que Deus abundantemente te abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém.